Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista. Sempre vai ao ar na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise também na terça, na próxima terça, ao meio-dia. E depois a nossa reprise volta na quinta-feira, 10 da noite, e no domingo, às 10 da manhã. Para você também que nos assiste pelo site da TV Sete Lagoas ou pelo portal 7 News, é um prazer estar com você. E você também que acompanha a nossa reprise aí, que fica disponível no YouTube, é um prazer também estar com você. Nosso programa sempre recebendo convidados especiais e sempre falando das coisas de Sete Lagoas, Sempre falando com pessoas que trabalham por Sete Lagoas e tentam fazer uma cidade melhor. Não esquecendo que a gente sempre tem aqui o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. Vivo Fibra, faça contato e coloque também na sua empresa ou na sua casa. É realmente a internet mais rápida de Sete Lagoas. E hoje, com grande prazer, eu recebo aqui o nosso grande amigo Rodrigo, Rodrigo Braga, que é pertencente também, filiado ao Partido Verde, e está aí no seu primeiro mandato de vereador em Sete Lagoas, fazendo um grande trabalho, ele que é novato na Câmara de Vereadores e aí vem se destacando com a sua primeira administração aí frente à Câmara de Vereadores. Tem um gabinete bastante atuante e nós vamos falar um pouco aqui, fazer um apanhado desses primeiros 6 meses de trabalho do Rodrigo e toda a sua equipe. Prazer estar recebendo você, Rodrigo. Prazer é todo meu, Santiago. Telespectadores, um bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, recebendo esse convite novamente. Eu me sinto honrado, de fato. Que bom, Rodrigo. A gente sempre recebe aqui as pessoas que fazem e acontecem por Sete Lagoas. Você é um jovem que apareceu aí como uma grande surpresa nas eleições, teve uma ótima votação e agora também como uma grande surpresa na Câmara de Vereadores, trabalhando muito. Como é que você está sentindo esse seu início como vereador? Já dá para falar, esses 6 meses, já dá para ter uma noção? Dá sim. Na verdade, Santiago, eu tenho trabalhado muito realmente, sabe? Nós chegamos com uma perspectiva muito grande e a gente de fato não imagina o que é por trás dos bastidores, Enquanto a gente está lá do lado da população, a gente imagina uma capacidade política das pessoas que não existe, A gente imagina que o vereador, ou que o prefeito, ou que o deputado dão conta de fazer coisas e na verdade não funciona bem assim. Então eu cheguei com uma perspectiva muito grande. O objetivo político meu, na verdade, todo mundo sabe que era criar um projeto no campo social, E esse projeto foi montado com 90 dias de governo. E aí o trabalho foi incansável, tanto de forma parlamentar quanto no social. A gente teve a oportunidade de apresentar muitos projetos, de trabalhar com afinco na fiscalização. Na verdade, foi um período também de conhecimento, onde eu tive a oportunidade de conhecer as secretarias, como que funciona a máquina, como que o governo se posiciona, e isso foi um aprendizado para mim, na verdade. Eu chego nesse segundo semestre agora mais tranquilo, mais habitado, a gente vai se acostumando, então eu acho que eu me acostumei um pouco e agora eu acho que eu consigo trabalhar com mais tranquilidade, com mais exatidão, porque a gente às vezes trabalha muito por causa da ansiedade, porque eu quero mostrar um trabalho, porque eu entrei para isso, porque eu quero fazer um diferencial e às vezes você não atua de forma certa, às vezes você não está se posicionando de forma certa e depois de conhecer o trajeto, conhecer a máquina, você consegue de forma mais pontual fazer um trabalho até melhor. Isso aí quer dizer que é uma experiência que você vem adquirindo, ao passar desses meses. A gente percebe que os vereadores têm apoiado muito o governo Leônio Maciel, inclusive você também parece que tem apoiado, votado em várias coisas que são levadas para a Câmara. Mas só que eu percebo que às vezes você até se irrita com algumas coisas que chegam na Câmara. Outro dia você parece que até ficou nervoso e tal. Você acha que o processo em si deveria ser melhorado? Você acha que é desse jeito mesmo? Ou é muito burocrático, ou é pouco burocrático? Qual que é a sua visão?
Quando a gente fala de apoio ao governo, eu costumo pensar que... eu costumo fazer uma análise de conjuntura realmente de onde viemos e para onde vamos. Não dá para eu emitir um juízo de valor por uma situação atual sem conhecer o passado e sem ter uma perspectiva de futuro, né? Eu percebo que o prefeito atual pegou uma cidade, independente de quem fosse esse prefeito, tá? Inclusive, todo mundo sabe que eu, durante a campanha, o meu partido estava com o Márcio Reinaldo. Eu fiz uma campanha meio que independente com Emílio, né? Mas independente do prefeito que assumisse Sete Lagoas, era necessário que ele tivesse apoio. Até porque qualquer um que apoiasse a cidade a pegaria sucateada, né? Nós tínhamos uma dívida de quase 400 milhões de reais, né? Entre salários atrasados, só de energia elétrica o SAI devia para a CEMIG quase 20 milhões. Então isso não é brincadeira. Salários atrasados na área da saúde, em outras áreas administrativas também. Então, a gente sabia que o prefeito que assumisse a nossa cidade teria um desafio muito grande. E eu acho que eu não tenho que ser o rebelde sem causa só porque eu não fiz parte da coligação Leone ou porque eu não apoiei durante as eleições. Eu acho que não, acho que nós temos que trabalhar em comum acordo para que a cidade cresça, para que a cidade se desenvolva e volte a ser aquela Sete Lagoas de antigamente, né? Percebo claramente que o prefeito Leone Maciel tem feito um excelente trabalho, até porque eu percebo claramente que ele é um bom gestor, tanto que ele é um bom gestor que ele conseguiu colocar em poucos meses, cumprindo uma promessa de campanha, os salários em dia. Eu percebo claramente que as coisas estão começando a funcionar novamente e eu acho que esse é o objetivo. O fato de eu estar apoiando o prefeito Leone Maciel para a construção de uma Sete Lagoas melhor, para o desenvolvimento da nossa cidade, não quer dizer que eu não vou deixar claro quando eu não concordar com algo. Eu de forma alguma entrei na política para ser o vaquinha de presépio. Eu acho que as pessoas já conseguiram perceber isso. Eu não estou para isso, eu não tenho estômago para isso. Eu acho que se acontecer algum dia de eu ter que agir dessa forma por algo que seja superior, eu abandono a política. Até porque eu não tenho um projeto político de carreira. Nunca tive e não tenho hoje ainda. Hoje muito menos, inclusive. Então, eu estou como oposição sim, pretendo permanecer, até porque eu estou vendo que Sete Lagoas tem crescido, tem se desenvolvido, não dá para ser tudo, às vezes as pessoas são muito ansiosas, por causa disso ou por causa daquilo, porque tem buraco nas ruas, mas houveram construções e construções que futuramente a gente vai conseguir perceber, né? Por exemplo, quando a gente começa a crescer demais de forma desordenada, significa que não houve gestão. E isso reflete lá na frente. Então é melhor que a gente cresça de forma mais lenta agora, mas de forma ordenada, mas pensando em uma gestão futura, pensando que Sete Lagoas vai colher os frutos dessa gestão bem organizada, dessa administração bem feita. Agora, no seu gabinete, você age mais administrativamente, desenvolvendo os seus projetos, cuidando, né, de toda a sua equipe, ou politicamente? Administrativamente. Porque o gabinete eu não entendo o meu gabinete como parte de um governo. Eu entendo o meu gabinete como parte do meu projeto político. E como gabinete, a nossa obrigação, minha e de meus assessores, é fiscalizar, legislar, criar projetos, denunciar quando for preciso. E esse é o nosso papel. Quando eu penso em gabinete, quando eu penso na parte administrativa, eu não tenho que pensar em oposição. E também não tenho que pensar em base. Eu tenho que pensar em fazer a coisa correta, como manda a moral e o bem social. A gente sabe, né, a gente que milita na imprensa, sabe que na eleição da mesa diretora você foi o fator principalmente que fez com que essa mesa diretora fosse eleita, né? A sua decisão, ela veio numa hora que foi muito importante, né, para que outros tomassem decisão também.
Você vê a mesa diretora atuando hoje da forma que você desejava, naquele momento que você escolheu o seu voto? Sim, eu percebo a Câmara Municipal como uma instituição particular, organizada. Eu percebo que é uma instituição que tem o nosso presidente Caramelo, ele tem buscado de forma muito ferrenha e muito assídua o diálogo. Tudo é muito dialogado, tudo é muito democrático. Às vezes a gente até fala que o Caramelo é democrático demais, né? Porque às vezes a gente cobra dele um pouco mais de liderança. Mas eu entendo que o papel de um líder é justamente conseguir ouvir as pessoas, conseguir fazer um bom trabalho, ele ter feito um bom caminho entre Câmara Municipal e Prefeitura, ele ter feito um bom caminho com os vereadores, independente de voto. Porque o Caramelo, ele tem sido extremamente democrático e extremamente benéfico com os 16, independente de quem foi a favor da mesa e quem não foi. Ele tem feito um trabalho realmente espetacular, eu tenho gostado. E eu tinha uma rejeição com o Caramelo, porque inicialmente eu pensei que naquela chapa o Fabrício sairia de presidente e eu iria apoiar o Fabrício, pelo trabalho que ele fez na mesa passada. E eu tinha um problema com o Caramelo, que eu achava de forma muito concreta que ele não tinha espírito de liderança, e eu achava claramente que ele não tinha condições de me representar. Que tapa na cara que eu tomei, tá? De verdade, a gente tem que reconhecer quando a gente erra. E isso que eu estou falando com você aqui não é problema eu falar, porque eu expressei isso na época para algumas pessoas, mas é uma pessoa de extrema competência, uma pessoa que tem feito um bom trabalho, tem dialogado, é democrático. Então aproveito para poder pedir desculpas ao Caramelo, inclusive parabenizá-lo. Algumas mudanças sérias estão acontecendo na Câmara de Vereadores, né? Essa, por exemplo, tirar a verba de gabinete, diminuir, né, o valor, e agora disponibilizar 2 veículos para cada vereador com o controle, né, dos gastos da gasolina. Como é que você está vendo isso também? Apesar de que você não estava lá anteriormente, mas já dá para você ter uma noção. Dá. O que eu entendo? A verba indenizatória, diferente do que as pessoas entendem, é a verba que você tem para poder fazer o seu trabalho legislativo, para cumprir as suas funções parlamentares. E muita gente não entende isso. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu preciso de lápis, de caneta, eu preciso de borracha, eu preciso de telefone, eu preciso de folha, eu preciso de computador, eu preciso de impressora, eu preciso de N material, e que esses materiais custam dinheiro. E esse material não era fornecido pela Câmara Municipal, bem como gasolina. A dona Maria fala: Rodrigo, eu estou com um problema na minha rua, eu queria que você viesse aqui. Aí eu tenho que me deslocar do gabinete, lá na casa. Rodrigo, estou com um problema aqui com relação a isso. Eu tenho que ir lá para poder fiscalizar. Então, esse valor serve, na verdade, para poder custear essas ações parlamentares. Eu, por exemplo, abri mão dessa verba parlamentar a partir do momento que fossem feitas as licitações. Então, provavelmente, a partir do próximo mês, eu acredito que eu já não tenho mais direito a essa verba, porque as licitações foram feitas para agora a partir de 1º de agosto. Justamente. A partir de amanhã. Então, no próximo mês, eu particularmente não tenho direito a essa verba. E essa verba faz, sim, diferença no meu trabalho parlamentar. Só que eu preferia, de forma muito concreta, por não ser político de carreira e não ter muita estrutura para lidar com... é uma fraqueza realmente minha, para lidar com o que é legal e o que não é, o que é moral e o que não é, que às vezes algo é legal, mas não é moral. Eu não estou emitindo juízo de valor sobre isso, nem sobre nenhum dos meus colegas, mas eu, particularmente, em minha imaturidade política, eu não dava conta de lidar com aquelas pressões. Porque eu queria ter paz, tranquilidade, para poder trabalhar numa boa. E aquilo tirava o meu sossego, né? Eu não consigo lidar com uma pessoa falando algo de mim que não é verdade, etc. Isso me cansa muito. E realmente tira um pouco da minha energia que eu tenho consciência que eu devia dispensar, que eu devo dispensar em favor da população que paga o meu salário para que eu trabalhe. Uhum. Aí os carros, são 2 carros para cada vereador? São 2 carros, exatamente. Quem já trabalhou na Câmara, ou quem... Eu fui um que defendi 2 carros, tá?
muitas pessoas falaram que um era suficiente, de fato que não é. Porque, por exemplo, nós temos um número X de assessores e os assessores trabalham simultaneamente com o vereador. Eu estou aqui agora dando uma entrevista, mas os meus assessores estão trabalhando em outra ação. Então a gente precisa de, no mínimo, 2 carros realmente para se deslocar. Sem contar que tem assessores que usam os carros próprios. Porque não dá para todo mundo estar no mesmo local, no mesmo horário. Mas aí agora vai modificar, porque para você usar o carro próprio, você vai ter que usar a gasolina própria. Você Exatamente. não vai poder usar. Isso. E é algo que eu também não vejo problema, porque se disponibilizaram 2 carros, um pode ficar com o vereador e outro com o assessor direto que vai cumprir o papel de forma simultânea com o vereador. E evita também toda aquela polêmica, aquela coisa de uma má administração, porque eu entendo de fato que o vereador, ele não tem que administrar recursos públicos. Ele está ali para fiscalizar e legislar. Então, no meu caso, eu não tenho interesse em administrar dinheiro público. Sabe? Eu quero administrar o meu dinheiro, o meu salário, porque com ele eu faço o que eu quiser. Uhum. Se eu quiser pegar ele e rasgar, eu rasgo. Se eu quiser ir para uma festa, eu vou. Se eu quiser viajar, eu viajo, porque é o meu salário. Agora, o dinheiro público, eu acho que é um desgaste a mais para a vida do vereador. Então, se me dá um material para eu trabalhar, eu não tenho interesse em ter dinheiro, eu preciso do material. A verdade é essa. Aí já dá para você fazer os seus projetos acontecer. Exatamente, com certeza absoluta. Porque a Câmara não tirou nós mesmos, né, enquanto vereadores, quando votamos aquele projeto, até por um apelo social, a sociedade não tirou da gente os materiais de trabalho, não tirou a oportunidade de trabalhar, nem os recursos para se trabalhar. Ela tirou a administração do dinheiro. E que eu achei que foi perfeito. É isso mesmo que tinha que acontecer. A administração ficou com a Câmara Municipal, não é problema meu, eu preciso do material para trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, vou cobrar da Câmara sim o material, mas agora administrar dinheiro público nunca foi nem devia ser função de vereador. Nesse ponto você vai ficar mais tranquilo, então. Nossa Senhora, você nem imagina. Agora, a reunião da Câmara, você vê alguma mudança favorável para ela? Você acha que o formato da reunião, porque a gente sabe que corre um processo, né, para melhoria da reunião. Deus abençoe, aquilo ali é ridículo. Eu vou ser muito sincero, aquela reunião da Câmara é uma coisa extremamente cansativa. Enquanto você está trabalhando em favor da população, você podia estar fazendo outras coisas. Pedidos de providências, requerimentos, ter que ler aquelas matérias para as pessoas que estão em plenário, às vezes esperando a votação de um projeto sério. Aquilo é extremamente cansativo, leitura de ata. Então eu acho que deve sim pensar numa melhor formatação daquela reunião, para que ela seja mais sucinta, objetiva, inclusive podendo atender assim a população. Porque às vezes a população vai lá para escutar a votação de aumento de salário do servidor público. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. E aí ele tem que ficar lá de 3 da tarde até 8 horas da noite, esperando aquilo por causa de um monte de coisas que foram faladas e que não é do interesse da população. E que poderiam, inclusive, ser resolvidas internamente. Por exemplo, quando eu penso particularmente, tá, gente? Estou falando por mim. Quando eu penso em pedido de providência, requerimento, moção e ofício, aquilo ali são matérias que poderiam ser protocoladas. Todos os vereadores têm acesso a essas matérias, porque na verdade está lá no CPF, tá lá no site, que é o programa da Câmara, e tem também o site. Uhum. Então o vereador poderia tomar conhecimento daquilo e se pronunciar até através de ofício. Né? De alguma forma, um ofício só, falando de todas as matérias, eu acho. Agora ter que ir lá e submeter a população àquilo é muito cansativo. Você acha que poderia ser usado esse espaço para discussão também de mais projetos? Para discussão, colocar mais pessoas, por exemplo, a plenária, às vezes o pessoal vai para lá querendo usar a tribuna, não tem acesso a falar com a gente, então seriam mais pessoas que poderiam usar a tribuna, seriam mais pessoas que poderiam estar lá denunciando, parabenizando, etc. Né? Então, dar mais espaço à população seria mais interessante. Ô Rodrigo, nós vivemos um momento muito sério no país com relação à política nacional. Nós tivemos aí, recentemente, a presidente Dilma, né, foi cassada, o Michel assumiu, aí depois, né, já várias denúncias do Michel Temer e uma instabilidade muito grande. Você não sabe se ele fica essa semana, por exemplo, uma semana que fala-se que é uma semana muito séria, né, que tem a questão da votação do processo dele. Como é que você está vendo essa situação nacional e como é que você acha que
esse dominó chega até a gente aqui? Na verdade, Santiago, a minha fala agora vai ser de forma pessoal, não de forma partidária, tá? Eu creio que a gente vive realmente uma instabilidade política enorme e isso faz com que o mercado financeiro não aposte na gente, inclusive o mercado, eu digo no caso o mercado internacional, não aposte na gente porque nos vê como uma instabilidade muito grande, como uma nação que pode ou não vir a se desenvolver, né? Eu percebia que nós acreditávamos piamente que estávamos nos desenvolvendo financeiramente, etc. Mas, na verdade, a gente estava embarcados em dívidas, né? Percebo claramente muitas manobras de forma nacional do governo com relação aos grandes políticos, né? Como Aécio, Temer, e Palocci, etc. Eu não consigo emitir juízo de valor sobre o futuro, mas eu consigo emitir juízo de valor sobre o passado, porque na verdade a gente sabe o ocorrido, existem provas sobre todo o ocorrido, a gente percebe que a punição é muito irrisória. E eu acho que a punição deveria acontecer para servir até de exemplo para nós, novos políticos que estamos entrando, antes da gente se corromper, antes de colocar o nosso nome em xeque, antes da gente se entrar nessa corja, a gente realmente pensar 1000 vezes. Mas né? Você acha que nós vamos ficar amassando o barro do jeito que está até as próximas eleições? Ou você acha que pode pintar uma situação nova? Deus abençoe que não, né? Deus abençoe que a gente consiga realmente fazer a diferença e ter um novo começo. Porque nós não tivemos um novo começo. Nós tivemos uma eleição, né? Uma eleição de forma democrática, concordando ou não, a maioria votou em determinada pessoa. Essa pessoa cometeu o crime de pedaladas fiscais e fez com que ela perdesse o poder, mas a pessoa que está no governo não nos representa também. Então, eu não estou falando da Dilma, eu estou falando do governo Dilma, felizmente ou infelizmente é passado, né? Mas o governo Temer não representa, tem 4% de aprovação nacional. 4% das pessoas querem ele lá. E a gente percebe um retrocesso muito grande quando a gente pensa na reforma trabalhista, quando a gente pensa na reforma previdenciária. E eu penso, Santiago, que uma coisa que sempre está na minha cabeça com relação à votação, isso serve para os nossos deputados estaduais e federais, quando eu vou votar eu penso o seguinte, gente, eu represento a população. Então eu tenho que falar a voz do povo. Ainda que eu vote errado, eu tenho que votar de acordo com o que o povo quer que eu vote. Até para depois eu ter respaldo e falar assim, peraí, eu votei porque eu ouvi o clamor público e o clamor de vocês pediam que eu fizesse dessa forma. Vocês estão me culpando por quê? Então eu percebo que os políticos votam sim por interesse pessoal. Eu não percebo, quando eu penso em futuro, eu não percebo que as votações acontecem de forma a beneficiar ao bem social. Eu percebo que é muito mais individual, que é muito mais para ter privilégios políticos. Quem que você acha que pode vir a ser o futuro presidente do Brasil? Eu não tenho nome. Eu não percebo hoje o Brasil com um nome específico para presidente. Pode ser que esse cenário se desenhe ainda, né? Mas hoje, particularmente, eu não tenho. Eu gosto, eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito da Marina Silva. Eu acho que, eu não sei se ela teria a articulação política necessária para a presidência da República, mas eu acho que é um perfil, tá? Eu gosto muito do Ciro Gomes, é um nome também que eu acho que talvez faria diferença. Não tenho nada contra o Bolsonaro, mas eu acho que alguns conceitos dele são extremamente radicais. Não estou falando nem contra nem a favor dele, até porque eu não conheço a proposta de governo dele. Eu conheço o Bolsonaro por algumas polêmicas com relação
a raça, com relação à etnia, com relação a gênero, com relação à opção sexual, com relação ao fundamentalismo religioso. Então, esse conjunto de informação polêmica, que fala de como ele percebe, como ele vê as coisas, me cansa um pouco. Eu tenho medo de um retrocesso muito grande de avanço que o povo, que a minoria conseguiu conquistar a ferro e fogo. Eu tenho medo de um retrocesso muito grande com a chegada do Bolsonaro. Mas, como eu disse, eu também não conheço a proposta de governo dele, também não sei se essas polêmicas que eu ouvi são meras especulações, né? Porque tudo eu fiquei sabendo pela mídia. Na verdade, a gente sabe que a mídia, às vezes, ela é muito politiqueira. Então, eu ainda não tenho um cenário desenhado para a presidência da República, não. E essa onda dos empresários entrar na política, você acha que pode vir daí? Porque o povo está meio cansado, né? É uma possibilidade. Só que eu percebo também, Santiago, eu gosto de pensar, sim, que o empresário é um gestor, né? Ele trabalha com administração, ele é um empreendedor, então ele consegue vislumbrar lá na frente. Eu, por exemplo, trabalho com a área de cerimonial há 10 anos, tenho empresa de cerimonial e tal, mas me preocupa, na verdade, que a gente saia de uma política que, apesar de ser administrativa, ela passa também pelo campo pessoal, né? Passa pelo campo social, quando eu tenho um bom carisma, quando eu consigo liderar com mais flexibilidade. Eu acho que nós já saímos daquela fase do radicalismo. E eu percebo a maioria dos empresários hoje extremamente financeiros, extremamente radicais no que diz respeito à moeda. Então eu tenho muito medo da moeda, de valorizar a moeda em detrimento do ser humano. Com certeza. Falou muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, estamos conversando aqui com o Rodrigo, ele que é do Partido Verde, no seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de 7 de agosto. Já já nós voltamos, vamos falar um pouco também aí do seu gabinete e dos seus projetos desenvolvidos nesse primeiro semestre. Já já nós voltamos.